Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Esta palavra de Romanos capítulo 12, verso 2, a parte B do verso, damos as boas-vindas a você a mais uma reunião chamada Reunião dos Pacificadores da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro também. Então inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações, deixe seu like. Agradecemos a você que está participando desse ministério nesse tempo, quando estamos mais em casa e estamos levando essa palavra de paz para tantas casas, tantas famílias. O nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Dia 7 tivemos o nosso Max Luiz, genro da Eneida. Dia 13, irmã Edneia, anfitriã do PGM na Rua do Riachuelo. Dia 16, a Suzane, filha da Maria da Conceição, neta da irmã Lindinalva. Parabéns para você também, Suzane. E dia 17, o irmão Josemar Alves, membro da nossa igreja e anfitrião do PGM na Ladeira Frei Orlando. A todos os aniversariantes, uma bênção especial de Deus sobre suas vidas. O assunto de nossa reunião hoje está na Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Abra sua Bíblia, a minha já está aberta, versos 20 e 21 de Hebreus 13. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje. É uma oração. Diz assim: Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por meio da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo que lhe é agradável. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Deus e Pai, abençoa essa palavra, aplica essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Título que escolhemos para esse texto: Filhos de paz experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já experimentou? Então, nós parabenizamos a você. É para você. Não experimentou ainda não? Então, receba. Vamos agora mesmo tomar a decisão para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não saia daí. Continue participando desse momento. O texto de hoje mostra o que o Deus de paz fez no passado, para servir de inspiração para nós hoje, e o que Ele quer fazer em minha vida e em sua vida hoje, exatamente nessa data, e o que nós precisamos fazer para que o Senhor cumpra o querer dEle em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós encontramos nesse texto o que fez o Deus de paz. O que o Senhor fez no passado? Está aí no verso de número 20. Hebreus 13, 20 diz: O Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então ninguém fez isso. Nenhum outro líder religioso fez isso. Ninguém oferece o que Deus oferece. O Deus de paz, pelo sangue da eterna aliança, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, o nosso pastor. O exemplo que nós queremos lembrar para esse ponto é do sangue molhado nos umbrais das portas dos israelitas, que impediu a entrada do anjo da morte. Lá no Êxodo, lembra? No dia na Páscoa, quando do êxodo, da saída da escravidão do Egito, o povo, Deus orientou para que em cada casa houvesse o portal da porta fosse molhado com o sangue de um cordeiro. E o sangue ali impediu a morte.
onde havia o sangue molhado no portal da porta, nos umbrais das portas, a morte não chegou. Da mesma forma, o sangue trouxe de volta a Jesus Cristo a vida ressurreto. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo para ser o nosso grande pastor. E Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em segundo lugar, o Deus de paz quer fazer em nossas vidas uma obra especial hoje. Ele não é Deus só do passado. Ele não é o Deus apenas que abriu o Mar Vermelho no passado. Ele não é Deus da antiguidade. Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. E o que o Deus de paz quer fazer hoje em nossas vidas? O verso 21 do nosso texto básico responde. Diz aqui o texto, Hebreus 13, verso 21. Diz assim, que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. Oh, que coisa maravilhosa! Ele quer fazer, Ele quer nos dar tudo de bom. O seu plano é plano de paz. Seu plano é o plano de bondade e não de maldade. Diz aí, Ele os aperfeiçoe em todo bem. Ele quer nos aperfeiçoar em todo bem, para que nós façamos a vontade dEle. Ele é que molda a nossa vida, para adequar a nossa vida à vontade dEle. Ele é que opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. E eu quero lembrar um outro exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, é o texto que nós citamos na saudação para você. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a comprovada, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso o nosso título é exatamente esse. Filhos de paz experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filhos de paz experimentam. Você está experimentando? Amém? Não está experimentando, não? Ainda não? Então, ao final desta reunião, nós faremos a oração que você pode fazer junto comigo, para que também você experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, o que nós devemos fazer para que o Deus de paz cumpra a sua vontade em nossas vidas, a sua vontade boa, agradável e perfeita? Está aí no verso 21, a parte B do verso. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada, e a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Ah, que maravilha! Devemos dar glória a Ele para todo sempre. Foi para isso que Ele nos criou. O Senhor nos criou para glorificá-lo, nos criou para adorá-lo. Ele nos criou para que sejamos porta-vozes de louvor e adoração e exaltação ao nome dEle. O exemplo que eu quero trazer para esse ponto é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Todos os que se encontram com Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho amado de Deus, dão glórias a Deus. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, todos que Ele encontrou e receberam uma transformação especial, uma bênção especial de Jesus. E como consequência disso, estes glorificavam a Jesus. Em Mateus capítulo 9, verso 8, se vendo a multidão, quando a multidão viu os milagres, a multiplicação dos pães, viu os coxos andando, os cegos tendo vista, os mortos sendo ressuscitados, eles glorificaram a Deus, ficaram cheios de temor. Mateus capítulo 9, verso 8. Vendo isto, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 8, depois da cura de um homem que era aleijado, que estava à porta do templo pedindo esmolas, Pedro e João chegaram e disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te dou. Nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí o verso 8 diz, Atos capítulo 3, verso 8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. O homem era aleijado, não andava. Depois entrou com eles no templo, no pátio do templo, andando, saltando e louvando e glorificando a Deus. Verso 9 de Atos capítulo 3 diz, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, aí ele reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à entrada da porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Atos capítulo 12, verso 23 diz, visto que Herodes, aqui é o exemplo negativo, de alguém que não deu glórias a Deus, que não glorificou a Deus. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Então nós somos criados para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. É aí que nós temos vida, é aí que nós alcançamos a verdadeira razão de viver, propósito e significado para a nossa vida e para o nosso viver, para a glória de Deus. Concluindo, quero contar a história de um presente que foi enviado por um estranho que queria pregar uma peça em uma família muito pobre. A história é contada como sendo verídica. Conta que uma senhora muito pobre telefonou para um programa de rádio, programa evangélico de rádio, pedindo ajuda. Estava passando por algumas dificuldades e não tinha nada para comer em casa. E ela então, a rádio recebeu o telefonema dela e resolveu ajudar e fez ali a divulgação. Quem pudesse doar uma cesta básica para aquela família, poderia ligar para a rádio, dava o número de telefone dela e a rádio foi fazendo a divulgação. Uma pessoa maldosa que ouvia o programa, que não temia a Deus, resolveu pregar uma peça naquela família, naquela senhora. Só para se divertir com a reação daquela senhora. A senhora era crente, naturalmente. Telefonou para a rádio, pediu o endereço, e aquela pessoa maldosa chamou alguns amigos também do mesmo tipo e combinaram para que fizessem uma compra bem grande, uma cesta básica bem grande, e levassem à casa daquela mulher com a seguinte orientação. Quando ela perguntasse quem estava presenteando, eles deveriam responder que o diabo estava lhe enviando tudo aquilo. Que coisa terrível. Brincadeira de mau gosto, né? Assim que aquelas pessoas chegaram à casa daquela mulher, ela os recebeu com alegria. E logo foi glorificando a Deus, agradecendo a Deus, e ao invés de perguntar, já foi guardando as coisas nas prateleiras, e agradecendo, e cantando, e glorificando a Deus, e pulando de alegria, e não perguntou quem havia enviado. Os que levaram a compra ficaram esperando para ver se ela perguntava. Como ela não perguntava, eles resolveram provocar a pergunta dela. Disseram: a senhora não quer saber quem lhe enviou essas coisas? A mulher, com a maior simplicidade, mas com a sua fé em Deus, respondeu: não, meu filho, eu nem preciso saber. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E eles ficaram assustados com aquela palavra daquela mulher que continuou glorificando a Deus, continuou louvando a Deus pelos mantimentos que ela estava recebendo para se alimentar e alimentar a sua família. Hebreus 13, 21 diz: o Deus de paz aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele,
de Deus e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém? Daqui a pouco vamos orar. Eu convido você para que pare um pouco tudo que está fazendo. Não vai demorar muito tempo, só alguns segundos. Vamos orar para que sejamos aperfeiçoados no bem, na bondade de Deus, para entendermos, para experimentarmos e fazermos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração, eu convido você. Convide as pessoas que estão na sua casa e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos recebendo essa palavra que é tão viva, tão linda, tão maravilhosa e mostra como o Senhor mandou Jesus e pelo sangue da aliança o Senhor ressuscitou a Jesus, deu vida, fazendo com que Jesus ressuscitasse para ser as primícias daqueles que ressuscitaram, para que nós também tenhamos a esperança da vida eterna, para que tenhamos a certeza da sua boa, perfeita e agradável vontade, para que experimentemos a vontade, o plano de paz do Senhor. Agradecemos essa palavra. Nós queremos dizer sim ao apelo dessa palavra. Queremos experimentar a sua perfeita, boa e agradável vontade. Reconhecemos que somos pecadores, mas sabemos que Jesus ressuscitou, Jesus vive e queremos que Jesus faça parte e assuma o controle da nossa vida, dos nossos pensamentos, palavras, ações e atitudes. Queremos que sejamos moldados, que o Senhor nos molde a fazer a vontade do Senhor, porque os filhos de paz experimentam a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Agradecemos mais esta reunião, pedindo, Senhor, pedimos pelos enfermos. Entra nos hospitais, CTIs, enfermarias, vai, Senhor, com o seu poder que só o Senhor tem. O Senhor é o médico dos médicos, curando, sarando, restaurando, revivificando, para testemunho, Pai. Nós pedimos vida, pedimos saúde, para que essas pessoas voltem para testemunhar da sua cura, da sua visitação, dos seus milagres. Pedimos ainda porta de emprego para os desempregados, pedimos prosperidade para o comércio e a indústria que estão passando por tantas dificuldades. Pedimos o consolo do seu Espírito Santo para os que estão enlutados. Vai, Senhor, consolando, só o Senhor para confortar com o seu Espírito Santo Consolador. Todas as famílias que perderam e hoje estão perdendo entes tão queridos. Pedimos um avivamento para a nossa igreja, que traga conversões de almas para povoar os céus, as dezenas, as centenas e aos milhares, e para abençoar a nossa igreja, a tua igreja, Senhor. Pedimos as suas bênçãos para os aniversariantes da semana, pedimos a sua bênção para tantos que estão aqui nos comentários, pedindo oração pelas pessoas enfermas. Senhor, vai curando, vai restaurando, fazendo a obra que só o Senhor pode fazer. Nós pedimos e já agradecemos essas bênçãos, orando a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo oramos, e todos digam amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, a reunião dos pacificadores. Jesus Cristo diz no sermão do monte, bem-aventurados os pacificadores. Então, esse é o título da nossa playlist. Inscreva-se neste canal, compartilhe o link, clique nas atualizações, deixe seu like e nós agradecemos a você de todo o nosso coração. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você. E hoje, às 18 horas, tem nossa segunda reunião. Você é o nosso convidado especial. Então receba a bênção do Senhor, que está em Romanos capítulo 2, verso 12, verso 2. Diz assim a palavra: e não se amoldem à vontade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, em nome de Jesus. Amém.